O nome desse canal brinca com a ideia de que nossa passagem pela Terra é curta demais para conseguirmos entender o que realmente está acontecendo em volta de nós. Os eventos grandiosos, aqueles que moldam o universo e a Terra, simplesmente ocorrem em uma velocidade tão absurdamente lenta em relação às nossas breves vidas que é preciso raciocinar muito para entender o que aconteceu. Não é uma tarefa fácil, principalmente se levarmos em conta que durante mais de 200 de milhares de anos, os seres humanos viveram em ambientes como estes, literalmente lutando para sobreviver, comer, beber e procriar. Não havia muito tempo para divagar sobre a existência. Faz só 3.000 anos que inventamos uma maneira de registrar nossas experiências e ideias, o que permitiu o acúmulo de conhecimento que levou ao surgimento das primeiras civilizações. Há 300 anos descobrimos uma nova maneira de fazer artefatos e, juntamente com uma explosão de conhecimento científico, começamos a marcar realmente nossa presença na Terra. 300 anos em um planeta com 4 bilhões e meio de idade. Se a Terra tivesse se formado há 1 ano, nós teríamos surgido às 11 horas e 37 minutos do dia 31 de dezembro. Nossas primeiras civilizações às 11 horas 59 minutos e 20 segundos. E a era industrial às 11 horas 59 minutos e 58 segundos. E então fica a pergunta. Já que se nosso planeta tivesse apenas 1 ano de idade, nossa civilização tecnológica só existiria há 2 segundos, será possível ter havido outra civilização industrial por aqui no passado? Afinal, um ano tem 31 milhões e 536 mil segundos. É bastante tempo para outra espécie ter alcançado o nosso patamar, até mesmo ultrapassá-lo. Como poderíamos encontrar provas da sua existência? Uma boa maneira de se fazer isso é pensar qual é o impacto que a nossa civilização está causando no planeta. O que nós deixaríamos para trás se fôssemos extintos ou abandonássemos a Terra por algum motivo? Que evidências encontradas pelos arqueólogos da próxima espécie inteligente os fariam desconfiar da nossa existência? As primeiras coisas que costumamos pensar que sobreviveriam à nossa ausência são as nossas construções. Elas realmente estão entre os artefatos mais duráveis que inventamos, mas mesmo elas desaparecerão um dia. Algumas durarão poucos milhares de anos, mas não resistirão a 50 ou 100 mil órbitas da Terra em torno do Sol. Portanto, é praticamente impossível que tropecemos em alguma edificação ancestral perdida por aí que não tenha sido construída por mãos humanas. As fundações dos nossos prédios sobreviverão mais, assim como os nossos túneis de metrô e outras construções subterrâneas, mas mesmo elas têm data de expiração. O problema é que a crosta terrestre é tremendamente ativa. Nós só percebemos isso de tempos em tempos, quando um vulcão entra em erupção ou um terremoto arrasa nossas cidades. Mas quando consideramos as escalas de tempo geológicas, percebemos que tudo o que construímos até agora, um dia vai afundar em direção ao manto. Nossa crosta é reciclada a cada 500 milhões de anos aproximadamente. Os únicos lugares que são mais velhos do que isso atualmente são a Groenlândia e parte da Austrália. É muito pouco se levarmos em consideração o tamanho da Terra e o fato de que nossas cidades e construções ocupam apenas 1% de toda a superfície. Isso quer dizer que se nós deixarmos a Terra hoje e uma nova civilização surgir daqui a 500 milhões de anos, se depender das nossas edificações, ela jamais saberá que nós passamos por aqui. Ok, mas e os fósseis? Afinal, é só entrar em um museu de história natural para saber que já encontramos inúmeros deles. Uma civilização daqui a alguns milhões de anos encontraria fósseis humanos? Provavelmente não. Pense nos dinossauros. Eles reinaram sobre a Terra durante quase 200 milhões de anos e nós só conseguimos encontrar fósseis de cerca de 700 espécies.
Se a Terra tivesse surgido há 1 ano, os dinossauros teriam existido por quase 15 dias, enquanto nós estaríamos aqui por apenas 27 minutos e a civilização moderna por 2 segundos. Ainda por cima, temos o costume de enterrar os nossos mortos em caixões. A fossilização depende de uma série de fatores, entre eles a rápida cobertura do cadáver por sedimentos finos, coisa que não ocorre quando o corpo está protegido por um invólucro de madeira. Fósseis, portanto, também não seriam bons marcadores da nossa passagem por aqui. Então é isso? Uma civilização como a nossa, presente em todos os continentes, com mais de 2,5 milhões de cidades, capaz de alterar o clima com as nossas emissões de carbono, não deixaria marca nenhuma para ser encontrada por outros seres inteligentes? Deixaria, afinal, nossa presença por aqui está causando mudanças globais. Estamos interferindo tanto que a era geológica atual se chama Antropoceno, a época dominada pela atividade humana. Uma futura civilização, ao analisar as rochas sedimentares da nossa época, perceberia o desaparecimento de inúmeras espécies, um aumento significativo de metais pesados e substâncias químicas como o CFC, que nossas indústrias lançam na atmosfera, isótopos radioativos resultantes de testes e até mesmo acidentes nucleares, uma quantidade imensa de polímeros artificiais, os plásticos, fertilizantes nitrogenados usados em nossas plantações, mas talvez o maior indicador da nossa presença seja o gás carbônico. Estamos jogando tanto CO2 na atmosfera que já mudamos significativamente a proporção dos isótopos 12 e 13 do carbono. E o efeito estufa causado por tanto gás carbônico também seria percebido no aumento do nível dos oceanos e, consequentemente, da erosão e na acidez das águas marítimas. Tudo isso já está registrado nas rochas sedimentares que estão se criando agora, o que significa que uma nova civilização conseguiria detectar essas mudanças no futuro. Mas isso a faria deduzir que nós existimos? Não necessariamente. Muitos dos nossos sinais podem ser interpretados como fenômenos naturais. Por exemplo, a abundância de isótopos radioativos causadas pelos testes nucleares poderia ter surgido graças à explosão de uma supernova perto de nós. O aumento significativo de metais pesados ejetados por nossas indústrias poderia surgir em erupções vulcânicas. As camadas de cinzas que nossas chaminés estão criando também apareceriam caso um asteroide grande o suficiente caísse na Terra e disparasse incêndios florestais globais. Se uma reserva de petróleo fosse incendiada por um vulcão, a quantidade de gás carbônico subiria tremendamente e assim por diante. É impossível, então, deduzir que outra civilização industrial já reinou sobre a Terra? Não. Alguns dos produtos químicos que estamos jogando nas rochas sedimentares, como os fluoretos que usamos nas indústrias, não surgem a partir de processos naturais e podem durar por milhões de anos. Plásticos que se preservassem por algum motivo também seriam difíceis de explicar. E as mudanças que estamos causando são bastante abruptas comparadas a outros processos naturais. O problema é que se nossa civilização acabar graças às mudanças climáticas que ela mesma criou, seu fim também será abrupto, o que indicaria sim que estivemos aqui e pisamos feio na bola, mas causaria uma camada tão fina nos registros geológicos que talvez não fosse notada. Será então que houve alguma civilização antes de nós, mas o seu registro geológico é sutil demais para detectarmos? É uma possibilidade, apesar de remota. Uma maneira de matarmos essa dúvida seria encontrar evidências em outro lugar. Afinal, se eles alcançaram o mesmo nível tecnológico que nós, muito provavelmente criaram um programa espacial também. Os satélites em torno da Terra, até mesmo os geoestacionários, muito provavelmente entrariam na atmosfera com o passar dos milênios. Mas vai que algum bilionário da época resolveu lançar um dos seus carros em uma órbita tão excêntrica que nenhum planeta o capturou e ele ainda está aí,
passeando pelo sistema solar. Já pensou se ainda fosse possível ler a frase em seu painel e ela fosse essa? O canal chegaria a 1 milhão de seguidores rapidinho. Ficou impressionado ao saber o quão breves nós somos em relação ao tempo de existência da Terra? Descubra que somos ainda mais insignificantes assistindo a este vídeo. Esses são os seguidores que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Se você gostou do que viu, considere apertar o botão de seguir agora. Eu sou o Juliano Righetto e você acabou de assistir a mais um Somos Míopes porque somos breves.